Thank you, you beautiful choir of the rising Muito generation. obrigado por esse coro da nova geração, por esse coro da nova geração. Muitos anos atrás, Harriet e eu estávamos viajando pelo sul da Alemanha. Era pouco antes da Páscoa e convidamos uma amiga próxima, que não era membro da igreja, para ir conosco nas reuniões de adoração dominicais. Amávamos essa querida amiga, então era espontâneo e natural compartilhar com ela como nos sentimos sobre o Salvador e sua igreja, e convidá-la para ir e ver. Of a nearby branch. Ela aceitou o convite e nos acompanhou nas reuniões de um ramo nas proximidades. Se vocês já levaram algum amigo para a igreja pela primeira vez, provavelmente conseguem entender como me senti naquela manhã de domingo. Eu queria que tudo fosse perfeito. Nossa amiga era uma pessoa muito instruída e muito espiritual. Eu esperava ansiosamente que as reuniões daquele ramo deixassem nela uma boa impressão e que representassem bem a igreja. O ramo se reunia em algumas salas alugadas no segundo andar de uma mercearia. Para chegar lá, tínhamos que subir as escadas nos fundos do edifício e sentimos o forte aroma das mercadorias estocadas. Quando a reunião sacramental começou, pensei em minha amiga passando por essa experiência pela primeira vez. E eu não pude deixar de reparar em coisas que me deixaram um pouco encabulado. As pessoas cantando, por exemplo, não era exatamente como o coro do tabernáculo. Crianças inquietas e barulhentas podiam ser ouvidas durante o sacramento. Os oradores fizeram o seu melhor, mas eles não eram muito hábeis em falar em público. Eu me sentei desconfortavelmente durante a reunião, esperando que talvez a escola dominical fosse melhor. Mas não foi. Durante toda a manhã eu me preocupei com o que nossa amiga devia estar pensando sobre essa igreja para a qual a levamos. Mais tarde, enquanto voltávamos para casa, eu me virei para conversar com nossa amiga. Eu queria explicar que aquele era apenas um ramo pequeno e que ele não representava a igreja como um todo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou: "Foi lindo", ela disse. Fiquei sem fala. Ela continuou: "Fiquei tão impressionada com a maneira como as pessoas tratam umas às outras em sua igreja. Elas parecem ter histórias de vida muito diferentes. Ainda assim, fica claro que amam umas às outras genuinamente. É assim que imagino que Cristo gostaria que sua igreja fosse." Bem, eu rapidamente me arrependi da minha atitude crítica. Eu estava esperando reuniões perfeitas para que minha amiga ficasse impressionada, mas o que os membros desse ramo tinham a oferecer de todo o coração era um espírito perfeito de amor, bondade, paciência e compaixão. Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, eu amo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta é a igreja verdadeira e viva do Salvador, e ela ensina a plenitude restaurada do Evangelho de Jesus Cristo. O poder e a autoridade do seu sacerdócio estão aqui. Jesus Cristo lidera essa igreja pessoalmente, por meio de servos que ele chamou e autorizou. E pelo profeta vivo, o presidente Nelson. Ele deu aos membros da igreja uma missão singular de reunir os filhos de Deus e preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Eu presto meu testemunho de que tudo isso é verdade. Mas é importante lembrar que quando a maioria das pessoas conhece a Igreja de Jesus Cristo pela primeira vez, elas não estão pensando sobre a autoridade ou as ordenanças do sacerdócio ou a coligação de Israel. É mais provável que elas observem, acima de tudo, como elas se sentem quando estão conosco e como tratamos uns aos outros. Amem-se uns aos outros, disse Jesus. Com isso,
todos saberão que vocês são meus discípulos. Com muita frequência, o primeiro testemunho de uma pessoa a respeito de Jesus Cristo vem quando ele ou ela sente amor entre os discípulos de Cristo. O Salvador declarou que ele restaurou sua igreja para que a fé aumente na terra. Portanto, quando as pessoas vão às nossas reuniões da igreja, o Salvador quer que elas saiam com uma fé mais forte nele. O amor que nossos amigos sentem entre nós vai levá-los para mais perto de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo cada vez que nos reunimos. Todos aqueles que estão buscando uma fé mais forte em Cristo ou uma conexão mais próxima com o Pai Celestial devem se sentir em casa em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Convidá-los para as nossas reuniões pode ser tão espontâneo e natural quanto convidá-los para ir à nossa casa. Bem, eu percebo que eu estava descrevendo o ideal. E nesta vida mortal, raramente vivenciamos o ideal. E até o dia perfeito, sempre vai ter um abismo entre o ideal e o real. Então, o que devemos fazer quando a igreja não se assemelha ao dia perfeito? E quando, por qualquer razão, nossa ala ainda não nutre uma fé ou um amor perfeitos? E quando parece que não nos encaixamos? Uma coisa que não devemos fazer é desistir do ideal. A página de título do livro de Mórmon inclui este aviso importante. Se há falhas, ela diz, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus. Pode um livro, ou uma igreja, ou uma pessoa ter falhas e erros e ainda assim ser a obra de Deus? Minha resposta é um sonoro sim. Então, enquanto nos agarramos aos mais altos padrões do Senhor, que também sejamos pacientes uns com os outros. Todos somos uma obra em andamento. E todos confiamos no Salvador para alcançar qualquer tipo de progresso. Isso é verdade para nós individualmente e é verdade para o reino de Deus na terra. O Senhor nos convida não apenas a nos unir a seu reino, mas também a nos ocupar zelosamente na edificação dele. Deus vislumbra um povo uno de coração e vontade. E para sermos unos de coração, devemos ter um coração puro, e isso exige uma poderosa mudança de coração. Mas isso não significa mudar meu coração para se alinhar com o seu, nem significa mudar o seu coração para se alinhar com o meu. Significa que todos mudamos nosso coração para que ele se alinhe com o Salvador. Se ainda não estamos prontos para isso, se lembrem de que com a ajuda do Senhor, nada é impossível. Se alguma vez vocês já se sentiram que não se encaixam, saibam que não estão sozinhos. Todos já não passamos por situações na vida em que nos sentimos um estranho? Eu já passei por essa experiência mais de uma vez. Quando eu tinha 11 anos de idade, minha família foi forçada a deixar nosso lar e se mudar para uma região desconhecida. Tudo era diferente daquilo com o qual eu estava acostumado. E meu sotaque deixava claro para as outras crianças que eu era diferente do que elas estavam acostumadas. Em uma época em que eu precisava desesperadamente de amizade e do sentimento de inclusão, eu me sentia sozinho e deslocado. Aqui na Terra, muitas das diferenças que notamos, diferenças que algumas pessoas usam para rotular as outras, estão relacionadas a coisas terrenas. A aparência física, nacionalidade, o idioma, as roupas, os costumes. Mas Deus não vê as coisas como as pessoas veem. As pessoas olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. De sua perspectiva, há uma categoria que vem antes de todas as outras: filhos de Deus.
E todos nós nos encaixamos perfeitamente nela. É natural querer estar com pessoas que se parecem conosco, que falam e agem, pensam como nós. Existe um lugar para isso. Mas na Igreja do Salvador, reunimos todos os filhos de Deus que têm o desejo de serem reunidos e que buscam a verdade. Não nos reunimos por causa de nossa aparência física, de nossa visão política, de nossa cultura ou de nossa etnia. Não são nossas experiências em comum que nos unem. O que nos une é nosso objetivo comum, nosso amor por Deus e pelo próximo, nosso compromisso com Jesus Cristo e com seu Evangelho restaurado. Somos um em Cristo. A união que buscamos não é fazer com que todos estejam no mesmo lugar, é fazer com que todos olhem na mesma direção, em direção a Jesus Cristo. Nós somos um, não por causa de onde já estivemos, mas para onde estamos nos esforçando para chegar. Não por causa do que somos, de quem somos, mas quem procuramos nos tornar. É isso que a verdadeira Igreja de Cristo representa. Se vocês amam a Deus e querem conhecê-lo melhor seguindo seu Filho, então estão no lugar certo. Se estão procurando sinceramente guardar os mandamentos do Salvador, embora ainda não sejam perfeitos nisso, então vocês se encaixam perfeitamente em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E se vocês forem diferentes das pessoas ao seu redor, isso não torna vocês inadequados. Isso faz de vocês uma parte necessária do corpo de Cristo. Todas as pessoas são necessárias no corpo de Cristo. Os ouvidos percebem coisas que os olhos jamais perceberiam. Os pés fazem coisas que as mãos não conseguiriam. Isso não significa que seu trabalho é fazer com que todos sejam como vocês, mas significa que vocês têm algo importante para contribuir e que têm algo importante a aprender. Em todas as sessões da Conferência Geral, somos abençoados com músicas inspiradoras de coros talentosos. Enquanto ouvimos, podemos notar que os cantores não cantam as mesmas notas. Às vezes, uma parte do coro fica responsável por cantar a melodia, em outros momentos, outra parte do coro canta a melodia. Mas todos eles contribuem para o belo som e cantam em completa união. Cada membro do coro tem o mesmo objetivo principal, louvar a Deus e elevar nosso coração a Ele. Cada um deles deve ter a mente e o coração fixos no mesmo propósito divino. E quando isso acontece, eles verdadeiramente se tornam uma voz. Se vocês ainda não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós convidamos vocês a se juntarem a nós, ao nos regozijarmos no cântico do Salvador do amor que redime. Precisamos de vocês, nós amamos vocês. A igreja será melhor com seus esforços para servir ao Senhor e a seus filhos. Se vocês já mostraram por meio do batismo, ao fazerem convênios com Deus, seu desejo de entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo. Agradeço por fazerem parte desta grande e divina obra e por ajudarem a tornar a Igreja de Jesus Cristo o que o Salvador deseja que ela seja. Assim como aprendi com minha amiga na Alemanha, o amor que demonstramos a Deus e a seus filhos é um poderoso testemunho ao mundo de que esta é verdadeiramente a Igreja do Salvador. Que Deus os abençoe ao buscarem pacientemente, mas com diligência, viver de acordo com os ideais que o Salvador, Redentor e Mestre tem para nós. Assim todos saberão que somos seus discípulos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.